Olá, meu nome é Ricardo Augusto e, sob a orientação do professor Alexander Pinzu, estou realizando um estudo de geometria riemanniana e relatividade geral no exemplo das geometrias de De Sitter e anti-De Sitter. Antes de entrarmos na definição desses espaços, é necessário termos noções de relatividade geral e teoria quântica de campos para entendermos melhor soluções dentro dessas geometrias. Dentro da relatividade geral, definimos a ação gravitacional e a ação de matéria, juntamente com essas condições, para chegarmos à clássica equação de Einstein. E as geometrias de Sitter e anti-de Sitter são soluções dessa equação de campo com várias aplicações dentro da física. Dentro da teoria quântica de campos, definimos essa ação juntamente com a condição da variação da ação seno zero e chegamos à equação de Klein-Gordon. O produto interno entre dois campos é definido dessa forma e escolhemos os modos que são soluções da equação de Klein-Gordon dessa maneira para que satisfaçam essa condição de normalização. Quantizamos esses campos tratando eles como operadores que satisfazem essas relações de comutação entre os campos e os seus momentos canônicos conjugados. Podemos identificar funções de Green da equação de onda a valores esperados de vácuo de vários operadores de campo livre. Alguns valores importantes são dados pelos comutadores e anticomutadores dos campos. Podemos também pegar essas funções e separar ela entre a sua parte de frequência positiva e frequência negativa e chamamos essas funções de Wightman. O espaço de De Sitter é definido como um espaço com curvatura constante positiva e topologia R1 cartesiana S3, representado por esse hiperboloide imerso em um espaço de Minkowski com 5 dimensões com essa métrica. Utilizando essas coordenadas, temos esse elemento de linha, podemos definir o tempo conforme dessa maneira para que o nosso elemento de linha se torne igual à equação 17, mostrando que essa parte do espaço de De Sitter é conforme a uma parte do espaço de Minkowski. Definindo essa função C de eta, temos essa relação quando tomamos o limite assintótico de eta indo a mais ou menos infinito. E com isso, esperamos que um vácuo adiabático seja uma boa definição para o estado de zero partícula. Para definirmos esse estado de vácuo, é necessário que os modos eles sejam iguais aos modos adiabáticos, sempre que essa relação for grande em comparação a C pontos sobre C. E para analisar a relação entre esse estado de vácuo e o estado de zero partícula, é necessário termos a função de Wightman, que já foi calculada e é dado pela equação 20, onde f é uma função hipergeométrica. O espaço anti-De Sitter é um espaço com curvatura constante negativa e topologia R3 cartesiano S1. Ele é definido como esse hiperboloide imerso em espaço de Minkowski com essa métrica. No espaço de anti-De Sitter, alguns problemas surgem. Um deles é o fato de que as curvas tipo tempo são fechadas, causando problemas de causalidade. Para solucionar isso, a gente pega a parte S1 da topologia e abre ela obtendo R1, que é a sua cobertura universal, fazendo que a topologia se torne a R4, que é simplesmente conexa. Um outro problema é que esse espaço ele não é geodesicamente convexo, o que significa que as funções de Green elas não são funções apenas das distâncias geodésicas, mas de um parâmetro U definido dessa forma e que assume esses valores nesses intervalos. Em espaços curvos, a equação de Klein-Gordon se torna dessa forma, que é a equação que buscamos resolver. Analisando esse terceiro intervalo, que as distâncias geodésicas são indefinidas, uma pergunta surge, é que se as funções de Green elas são necessariamente zeros nessa região. E para analisar isso, a gente precisa do propagador de Feynman e nele aparecem as funções de Legendre, e elas possuem singularidades nos pontos U igual a mais ou menos 1 e possuem um corte de ramificação entre os pontos de singularidade. Podemos mostrar que essas funções elas podem ser estendidas para a parte real, definida nesse intervalo, e com isso a gente pode conectar essas regiões do espaço anti-De Sitter ao ponto de fonte por meio de geodésicas tipo tempo. O espaço De Sitter ele possui um infinito tipo espaço para curvas tipo tempo e tipo vazias. E com isso, ele vai ser encontrado em trabalhos relacionados à cosmologia, em estudos do começo do universo, em espaços assintoticamente De Sitter. Já o espaço anti-De Sitter ele é muito encontrado no estudo de geometrias próximas a buracos negros e na correspondência a DSFT.